Olá, amigos, estamos iniciando mais um ACS na TV, programa da Associação Comercial de Santos aqui na TV. Hoje uma entrevista super especial de uma pessoa super conhecida, uma longa vida na cidade de Santos e principalmente no Porto de Santos. Eu vou começar falando do assunto que eu tenho certeza que ele vai gostar. O nome dele, vocês já vão vê-lo, Baiar Umbuzeiro Filho. Vamos ver se eu estou certo, Baiar. 1974, 46 anos, 53 mil metros quadrados. Transbrasa transitária. Estou certo? Absolutamente certo. Gostou? Ou seja, eu não sou fundador da Transbrasa. Tudo bem, eu estou falando... Os números estão corretos? Absolutamente corretos. Eu fui... Já estive lá várias vezes. Eu fui contratado como gerente da Transbrasa, dada até uma aposta que fizeram com a minha expertise no setor. Portuário. Na época, o Roberto Nascimento. Transporte rodoviário inicialmente. Sim. Que é uma transportadora também, né? Sempre. Ela nasceu transportadora na época que existiam dois terminais, dois armazéns alfandegários, a Gesbec e a outra era do governo. Como é? De vez em quando me dá branco aqui. Em todos nós. Seja lá o que for, eram dois. E ela foi fundada em São Bernardo do Campo. Mas é uma história longa que nós vamos perder tempo. Em 1974, uma grande empresa. Foi fundada em 1974. Acertei. Na Avenida Redenção, não me lembro o número, onde existia lá o segundo armazém. Era armazém alfandegado com o regime da época, etc., que também é um negócio meio longo, não dá para explicar, mas justificou-se a justificativa da fundação da Transbrasa como transportadora, que a Gesbec era uma das acionistas, justificou-se o fato de ela ter que transportar carga sob regime de trânsito aduaneiro. Vou fazer uma pergunta para você, bem objetiva. Depois de tantos anos no Porto, a sua experiência, você já viu de tudo nesse Porto, né? Ou falta alguma coisa? Eu acho que falta alguma coisa. Ainda falta alguma positiva. Coisa. Porque desestatização nós vamos falar daqui a pouco. Eu só vou deixar de ver o dia que eu embarcar no colete de madeira. Aí eu não vou ver mais. Vai demorar, se Deus quiser. Mas já vi de tudo, de bom, de ruim. Eu espero. Acho que o momento agora é positivo. Minha mãe vai fazer 100 anos em junho. Que beleza. Dia 15. O momento Dona é positivo. Yolanda. Um abraço para ela. Sim. Um abraço para ela. Espero contar com a audiência dela no nosso programa. Sem Mas dúvida. veja bem, nós estamos aí... Essa é uma diretoria técnica do Porto depois de muito tempo, você concorda? Eu acho que sim. Eles estão fazendo um bom trabalho, embora, tá entendendo? Eles estão, assim, com um propósito muito grande de valorizar a própria companhia, SPA. E isso, de certa forma, traz alguns entraves e muitas vezes, alguns desajustes e, às vezes, algumas injustiças com relação aos arrendatários, com relação, sob o ponto de vista de atualização de valores, etc., tá entendendo? Então, isso realmente provoca uma discussão muito grande, não é? E, evidentemente, que você tem argumentos de um lado, você tem argumentos do outro, etc., mas o bom senso dificilmente acaba prevalecendo. Por quê? O poder concedente é dele, então a caneta dele está cheia de tinta, então não vou discutir. Você é a favor da desestatização? Como é que você está vendo esse processo que, me parece não, que é irreversível? Olha só, Márcio, essa desestatização, eu sou a favor até um determinado ponto, mas com muito cuidado. Por quê? Porque hoje é notável a verticalização dos grandes players, não é? Então, nós temos, por exemplo, terminais, hoje não só em Santos, mas em alguns portos brasileiros, onde os armadores são os donos dos terminais. Os armadores agora já têm frota de caminhões para fazer transporte, já estão habilitados a fazer despacho aduaneiro,
Então, os armadores acabam, de certa forma, verticalizando de certa ordem, de que não vai sobrar nada para os pequenos empresários, para os pequenos players na área portuária. Então, isso é uma coisa muito ruim, tá entendendo? Porque a concorrência, de certa forma, fica em segundo plano. Se você tem um monte de gente prestando o mesmo serviço, evidentemente, quem vai se valer de escolher o melhor serviço e o melhor preço é aquele que contrata. E quando você tem, por exemplo, 2, 3 fazendo exclusivamente isso, pelo volume de carga, considerando que o Porto de Santos ele se propõe a fazer hoje ser um hub port, trazendo o 366, que são navios enormes. Aprovado tá há cerca de 15, 20 dias, não é isso? Pois é, mas e tem uma série de detalhes operacionais que as pessoas não têm a menor noção de como é que resolve. Nós temos falta de espaço, falta de equipamento, falta de tudo, principalmente falta de espaço. Uma das razões do reporto é exatamente atender essa demanda. Já vamos falar do reporto também. Então, sob o ponto de vista, digamos assim, empresarial, eu não sei quem efetivamente vai brigar por essa hegemonia de ter o comando do porto, porque é a autoridade portuária que está sendo desestatizada, entre aspas, privatizada. Mas ainda há dúvidas em conversa que nós temos com a diretoria da SPA, hoje SPA, antiga Codesp, a gente percebe que ainda é um caminho a ser esclarecido em alguns pontos. Falam-se, por exemplo, a Vitória do Espírito Santo também vive um processo de privatização, de desestatização. Seria até um piloto para Santos tirar experiências de lá para cá. Fala-se numa concessão de 35 anos. Há dúvidas em relação, por exemplo, quem vai fazer os leilões? É o governo? Então há dúvida. Quer dizer, é um caminho ainda a ser percorrido. Olha só, Márcio, eles tomam, por exemplo, a Europa, não é? E a Europa hoje tem, por exemplo, prazos de arrendatários e etc, que vão a 70 anos, 90 anos. Quer dizer, a coisa lá flui com muito mais capacidade, tá entendendo? É evidente que não dá para comparar, em que pese lá também a gente sabe que tem os espertos, mas aqui não tem esperto, aqui tem muito mais do que esperto. Aqui tem o professor dos espertos, diversos professores dos espertos. Então, essa questão toda, tá entendendo? Mas é a mesma coisa que você comparar, por exemplo, um Cessna 190, tá entendendo? Com um Boeing. A diferença é brutal. Então, Vitória, com o devido respeito ao Porto, aliás, conheço Vitória, etc. É um projeto piloto. Mas sabe, é uma coisa complicada, mas eu tenho minhas dúvidas, mas eu sou ferrenho defensor, tá entendendo? Da privatização como um todo. Mas tem determinadas coisas que você não tem como privatizar. Isso é como se fosse uma cláusula pétrea da Constituição. Pô, o cais é do povo, o cais é da União, não tem como privatizar isso. Agora, privatizar a autoridade portuária, desestatizar, é a mesma coisa que privatizar. Agora, eles usaram desestatizar para dar uma conotação assim, não. A privatizar me parece mais radical. Vai para a iniciativa privada. O desestatizar, você tira, vai em tese, um pouquinho do Estado e passa para o privado. Mas você continua com o comando. Agora, é isso que eu entendo, seria isso? Olha só, vou dar uma dica para você. Você lembra que eu fui um ferrenho defensor, ajudei muito na eleição do Fernando Collor. Sim. Trabalhei muito. E eu era, desde tempo, arrendatário da Transa. Uma ocasião, nos meios ali, mais de bastidores, etc, chegaram a dizer, poxa, o Baiar seria uma pessoa provavelmente indicada para ser presidente da Codesp. Falei, pô, vocês estão com brincadeira, eu sou arrendatário da Codesp. Pelo amor de Deus, vocês nem toquem nesse assunto. Mas talvez pelo conhecimento, pela experiência. Talvez não, pelo conhecimento e pela experiência. Mas naquela época eu nem estava ainda perfeitamente com o conhecimento que eu tenho hoje. Mas aprende na prática. Agora, entretanto, olha só, Márcio, você, nessa desestatização, você vai entregar isso para os maiores players
que vão tomar conta do Porto de Santos, e como é que fica o restante do pessoal? Perfeito, perfeito. Essa verticalização não é boa para a economia brasileira, e muito menos concorrencialmente falando. Baiano Buzeiro, falei que o programa ia ser especial. Fazer o nosso primeiro break, nosso primeiro intervalo, voltaremos em instantes. Tem muita coisa importante, vou deixar um detalhe para vocês, só para despertar a curiosidade. Teve em Brasília essa semana. Teve com o Jair Bolsonaro, teve com o ministro da Infraestrutura, teve com o Paulo Guedes, peitou o Paulo Guedes, entre aspas. Voltaremos em instantes. Voltamos com o nosso Acesse na TV, programa da Associação Comercial de Santos, aqui na Santa Cecília TV. Nosso entrevistado, amigo, um homem do Porto de Santos, um homem da cidade, já foi vereador, já disputou, inclusive, a Prefeitura de Santos, larga experiência, uma figura muito conhecida, Baiano Buzeiro. No final do primeiro bloco, eu deixei aí, para despertar a curiosidade de todos nós, porque ele vai contar, ele esteve em Brasília essa semana. E eu vi a foto. Ele, Bolsonaro, ministro Tarcísio, saíram de lá a pé, foram no Ministério da Economia, bater de frente, no bom sentido, com o Paulo Guedes. Qual foi o grande objetivo dessa viagem, meu amigo? Conta um pouco dos bastidores com o Bolsonaro. Então, olha só, eu estou presidente da Abitra, que é uma das associações que reúne 50 e tantos empresas que trabalham no Porto e no retroporto, são as alfandegadas. Deixa eu te interromper. Os recintos alfandegados. Quem trabalha com você chama-se Angelino Caputo. Também. Ex-presidente nosso diretor, Codeste, grande, mas executivo, uma pessoa maravilhosa. Eu sou até hoje membro do Conselho de Administração, Sim. representando a classe empresarial com muita honra, e tive a oportunidade de trabalhar com ele como presidente da Antão Codeste. Uma figura maravilhosa. Um abraço a ele. Oportunamente ele virá conversar conosco. Mas diga. Então, o que acontece é o seguinte, as associações se reuniram em forma de uma coalizão no sentido de apoiar o governo, em primeiro lugar, com relação à aprovação do BR do Mar, que está lá, porque o grande questionamento nosso é o seguinte, nós precisamos, o setor precisa de um negócio chamado reporto, que é um benefício... Um benefício, por favor. Tá certo? Então, o reporto... É um benefício fiscal, né? Ele terminou no dia 31 do ano passado. De dezembro. E ele está embutido no projeto BR do Mar por mais um ano. Só que o BR do Mar, ele está o projeto por mais um ano de extensão do reporto. Nós já estamos praticamente em abril, e o BR do Mar ainda está engatinhando. Quando é que vai ser aprovado para você ter o reporto? Então, qual foi a nossa ida a Brasília? Nos reunimos em forma de uma coalizão, todas as associações, FENOP, ABTL, ABTP, Abitra, ATP, enfim. Se me perdoe, dado a exiguidade de tempo, eu esqueci de alguma. Mas, e aí, o que fizemos? Nós fomos fazer um pleito ao presidente da República para que ele edite uma medida provisória, nos dando, mantendo imediatamente o próprio reporto, não é? Que, como disse o próprio presidente e depois o Paulo Guedes, é investimento na veia. Isso vai custar para o governo 400 milhões por ano. Isso é dinheiro de pinga para o governo, só que tem que ter uma reposição. Ele vai editar? Dá aqui em primeira mão para nós. Não sei, mas ele vai editar um MP? Não, o que eu posso dizer é que ele ficou muito sensibilizado. Mas é muito importante que nós combinamos na coalizão de que o presidente da ATP, que aliás é um cara fantástico, Almirante Murilo, você fala por todos nós. E ele, obviamente, levamos lá um material muito rápido e de fácil entendimento para o presidente, não é, que entendeu, e num determinado momento o presidente mostrou-se cansado, sabe, extenuado e etc. A gente compreendeu, foi uma visita muito rápida, mas nós tivemos a oportunidade com o Almirante de ser tão eficiente na sua explanação e etc., que num determinado momento o presidente levantou, estava do lado do ministro Tarcísio da Infraestrutura, que, aliás,
poxa, deu uma mão espetacular para a gente, explicando uma série de coisas, etc. Porque nós mostramos alguns números, num determinado momento o Tarcísio até interferiu, não, e vocês estão sendo modestos, isso é coisa de 60 bilhões de investimento. Nisso o presidente levantou, pediu licença, que é muito gentil, apesar daquela coisa toda. Olha os bastidores, hein? Foi na mesa dele, passou a mão no telefone, falou, nós não estamos vendo nada, estamos continuando na nossa discussão ali. Daqui a pouco ele volta e diz assim, ó, eu estou sensibilizado. Vocês vão lá agora falar com o Paulo Guedes, que ele está bonzinho hoje, tá certo? A minha reunião terminou aqui, ele não foi tão taxativo assim, mas nós percebemos. Lógico. A nossa missão aqui está terminada. Vamos lá com o Paulo Guedes? O ministro... Deu o endereço. Não, ó, é o quarto prédio, né? É o quarto prédio daqui para lá e tal, não sei o quê. E o ministro Tarcísio já saiu na frente e nós pegamos os nossos carros, estávamos ali e fomos lá ao Paulo Guedes. Chegamos lá, o ministro Tarcísio já estava. Paulo Guedes falou, poxa, me pegaram de surpresa, mas olha, o presidente ligou, poxa, eu preciso sair, vocês esperem a gente aqui. Pô, ministro, 10 minutinhos só, 10 não, 5, aquele jeito dele, né, muito franco, né? Tá bom, ok. E o seu também, né? 5 minutos, ok. Almirante, liga o instrumento aí, pá, o Paulo Guedes disse, olha, realmente, eu estou quase convencido, porque o presidente me disse, olha, isso aqui é investimento na veia, e 400 milhões, a gente tem que ver como é que a gente repõe isso e tal, não sei o quê, mas olha, eu preciso sair, vocês desculpem, deixa comigo que eu vou estudar essa questão, agora vocês ficam com o pessoal da Receita Federal que está aí. Tá bom, ele saiu, foi embora. Saiu com o Tarcísio, que o Tarcísio chegou antes da gente, já deu uma boa trabalhada nele. Fez um briefing inicial. E aí, na Receita já não é minha praia. Aí entraram os técnicos, relatório disso, daquilo e tal, não sei o quê. Eu falei, puxa vida, eu estou muito feliz de a gente ter sido recebido pelo presidente, recebido pelo Paulo Guedes. O acompanhamento foi fundamental com o ministro Tarcísio, não é, da infraestrutura. Enfim, e eu acho que é justo a gente conseguir esse tipo de coisa, porque realmente é fundamental para os investimentos futuros que estão chegando por aí. Seu feeling, sai em primeira mão aqui, você acha que sai? Que tempo sai? Olha, ou tem que esperar a BR do Mar? Eu vou dizer uma coisa para você, eu fiquei penalizado de ver o semblante, a tensão do presidente Bolsonaro, o cara está sofrido, o cara, nossa senhora... É incrível o desgaste dessa pessoa, tá entendendo? E as pessoas que, de certa forma, acompanham, como eu, o noticiário de um modo geral, limpa aquilo que não presta, etc., e fica com alguma coisa. Poxa, hoje de manhã eu levantei irritado, logo às 6 horas da manhã recebi alguma notícia, eu falei, eu me nego peremptoriamente a ver isso que eu estou vendo aqui, não é? Então, não é foco da nossa entrevista, mas de qualquer maneira, eu estou muito otimista que o presidente vai editar essa medida provisória. Rapidamente? Eu estou muito otimista. Rapidamente? Mas isso tem que ser rápido, evidentemente. Teve o apoio do ministro Tarcísio. Sem dúvida. Teve o apoio quase 100% do Paulo Guedes. Então, eu não, obviamente que o trabalho foi todo feito pela coalizão. Sim. Eu não estou, de certa forma, autorizado pelos meus pares a falar pela coalizão, mas isso é uma notícia. Eu estou dizendo como um dos participantes da coalizão, como presidente do Conselho da Arbitrar. Isso, Conselho da Arbitrar, um grande player do Porto, de tantos anos no Porto, que tem autoridade para falar. E nós estamos juntos. Olha, ele foi a mais, hein? Ele foi a outro ministro. Eu vou fazer o segundo intervalo e último intervalo. O tempo corre com o Baiar. Voltamos para o terceiro e último bloco. E olha, ele apertou outro ministro em Brasília, hein? Fique com a gente. Voltamos com o nosso ACS na TV, programa da Associação Comercial de Santos aqui na Santa Cecília TV. Entrevistado de hoje, amigo de muito tempo, um grande player do Porto, uma figura super conhecida da cidade, Baiar Umbuzeiro. Falou no segundo bloco sobre
esse encontro, os bastidores do encontro com Bolsonaro, Paulo Guedes, o ministro Tarcísio, o Guedes querendo sair, 10, 5, e o Guedes ficou. Mas ele também foi a outro ministro. Aliás, durante a campanha, eu tive a oportunidade, ele esteve como candidato a prefeito na Associação Comercial e apresentou seu plano de governo. E apresentou mais uma vez um projeto que eu julgo espetacular. É um projeto que transforma, digamos, a Ponta da Praia já foi transformada recentemente, mas transforma ainda mais e dá um upgrade àquela área impressionante. Fala um pouquinho só desse projeto para o nosso telespectador conhecer e depois eu quero saber como foi o encontro com o ministro do Turismo e como foi também o encontro na ANTAC sobre esse projeto. Bem, eu queria dizer o seguinte, olha, as pessoas devem ter, se não viram, se não prestaram atenção, pelo menos já escutaram na Ópera de Sydney, sim, por conta da Olimpíada de 99. Pô, acabou ficou sendo conhecida no mundo inteiro. E depois o Waterfront na Espanha, de Barcelona, que é um outro waterfront. Eu quero dizer para você de que na América Latina não tem um waterfront. Esse waterfront que nós estamos trabalhando muito pela sua aprovação, buscando players que venham ajudar a construí-lo, etc., vai ser o primeiro waterfront da América do Sul e vai colocar o Brasil ao conhecimento do mundo, como ficou a Austrália com o Sydney, como ficou Barcelona por ocasião do Waterfront. Então, eu tive inicialmente com o diretor-geral da ANTAC, logo às 9 horas da manhã de terça-feira, onde entreguei a ele uma brochura encadernada com o projeto que está lá sobre análise na própria ANTAC, porque já saiu da Secretaria de Portos, está na ANTAC, a ANTAC sempre solicitando mais coisas, nós estamos cumprindo, etc. Falamos sobre esse assunto durante quase uma hora, entre outros assuntos portuários com a ANTAC. Depois tivemos uma reunião com o presidente Bolsonaro e depois eu fui ter uma reunião com o ministro do Turismo, Gilson Machado, uma figura sensacional, simpaticíssimo, um cara legal, aonde eu também entreguei uma brochura. Ele disse, ministro, este waterfront é o primeiro da América do Sul. Isso aqui vai colocar o Brasil ao conhecimento do mundo. Só não vai ganhar do Pelé, mas com certeza... Para ganhar desse é difícil. Para ganhar dele, não nasceu, né? Então, o waterfront é um projeto assim, que é uma área de um turismo receptivo com estações de passageiros, tá certo? Que está sendo conduzido, está sendo analisado pela própria ANTAC, por todo mundo, e nós estamos cada dia que passa, porque é um projeto, e projeto pode ser modificado de acordo com as eventuais opiniões de técnicos, de engenheiros, de arquitetos, etc. Então ele nunca está pronto. Isso parece a igreja lá na Espanha, lá, que até hoje não está pronta, né? Mas não é o caso, porque a gente quer ficar com isso pronto. Seria basicamente ali na Ponta da Praia... Mais ou menos em frente o Museu de Pesca, sim, porque ele tem duas funções fundamentais. E o que teria esse waterfront? O que teria, basicamente? O waterfront é uma grande poligonal, são 200 mil metros aproximadamente, onde você tem estações de passageiros, você tem um prédio para hotelaria ou para escritórios com áreas para as universidades voltadas aos assuntos do mar. Você tem, por exemplo, área de confinamento para tirar o barulho da praia. Qualquer evento você coloca lá para 20 mil pessoas confinadas. Você tem piscinas olímpicas para grandes competições, tênis a mesma coisa, aquário e uma grande estrutura de turismo receptivo para atender as pessoas que vêm a Santos. Isso é o waterfront, tá certo? E, evidentemente, que é um projeto de aproximadamente 3 bilhões de reais, o que, pelo resultado, isso é uma coisa que, honestamente, os grandes players, empreendedores aí,
veem com muito bons olhos. Já fomos procurados por um deles, os ingleses já conversaram conosco a respeito desse assunto, inclusive a própria Boskalis, que construiu lá Dubai, já se interessou também, enfim. A Vanol de Boskalis tem no mundo inteiro, né? Obras no mundo inteiro nesse porte. Santos tem a oportunidade de abrir a janela para o mundo com esse projeto. Esse projeto não é meu, esse projeto passou a ser da população santista. É tanto que me perguntam sobre esse projeto, porque esse projeto tem 20 anos, desde a época do Beto Mansur na prefeitura. E passaram-se inúmeros prefeitos de lá para cá e eles não tiveram, digamos assim, a sensibilidade de encarar um projeto dessa envergadura. Eu só toquei para frente esse projeto agora em função do novo marco regulatório do Porto, onde você tem a possibilidade de você ter um TUP, não é? Que é um terminal portuário... Terminal de uso privado. De uso privado. Porque se nós fôssemos esperar, digamos assim, a parceria da prefeitura para fazer acontecer, desculpe, porque todos eles, nenhum deles teve peito e empreendedorismo para entrar num negócio dessa natureza. Enfim... É a minha contribuição. Eu sou santista da Gema. E o ministro se sensibilizou, Baiar? Quem? O ministro do Turismo. Poxa, a única coisa que ele falou assim, você sabe que você vai ter Ministério Público, você vai ter meio ambiente, você vai ter isso, vai ter aquilo, né? Falei, bom, mas meu amigo, senhor desculpe, eu estou com 80 anos de idade e o que me move até hoje é exatamente encrenca, problema, obstáculos para mim transpor. Senão a vida seria vazia, você não tem o que fazer. E você quase não gosta, né, desses embates? Eu quase não gosto, né? Olha, estamos terminando, mas eu não quero deixar de... Eu tenho pouco tempo, que programa muito gostoso, obrigado, Baiar. Sua esposa é médica. Pandemia, Porto, sua esposa é médica. Rapidamente, que estamos terminando, me fala um pouco da pandemia, da prioridade que deve ser dada ao trabalhador portuário e como você vê esse quadro nacional, esse grave quadro nacional. Olha, rolou na internet recentemente uma recomendação do Dr. Rubens Amaral, que aliás foi candidato a vice-prefeito na época do... Eu conheço. Bom, o Rubens disse, olha, você com medicina... não é sempre o que está escrito na bula que a coisa funciona. Eu, por exemplo, sou emérito observador. As coisas têm que vir aos poucos. Então, o tratamento precoce, sobretudo nos países menos desenvolvidos, já não vou falar, mas a Índia é um grande exemplo disso no tratamento precoce, não é? A África, por exemplo, e todos eles. Então, o que o Rubens estava preconizando nesse e-mail que ele mandou para todo mundo, os amigos dele? É fazer com que se estabeleça um tratamento precoce, porque o sujeito chega na UPA hoje, ele está com sintoma, a UPA manda, você toma aqui dipirona e se você sentir um problema mais forte, você volta. Aí o cara já vai hospitalizado, não tem nenhum tratamento precoce para isso. E o Rubens recomenda que haja um tratamento precoce, não é? Como politizaram muito isso, tá entendendo? Então, esse tratamento precoce é feito com medicamentos de muito baixo custo, tá entendendo? E que você não escuta mais notícias na África, nem da Índia com relação à pandemia, etc. Por quê? Porque eles usam essa medicação, eu não vou falar o nome para não polemizar, mas todo mundo sabe disso. Então, isso é uma coisa de que eu acho que deveria ter um pouco mais atenção por parte do prefeito. Prefeito, mandei a você hoje de manhã um vídeo que eu espero que você veja com muito cuidado, de uma cientista, tá entendendo, que explicou categoricamente o que é isso aí. Então, gente, eu se pudesse, e eu acho que isso serve até como uma opção ou uma recomendação, se eu pudesse, eu importaria vacina e vacinaria os 1.200 pessoas, indivíduos que estão debaixo do meu guarda-chuva, ou seja, 260 funcionários e seus dependentes, porque eles andam de condução, eles pegam ônibus. Se eu pudesse, eu bancaria, compraria, importaria, porque de certa forma eu estou doando essas vacinas para o Ministério da Saúde, mas eu vacino o pessoal de casa. Por que eu estou dizendo isso? Porque recebi uma notícia hoje de um WhatsApp que veio do Piauí,
que um determinado figurão de Belo Horizonte, mais meia dúzia de apaniguados lá, de políticos, etc., etc., importaram vacina da Pfizer e se vacinaram lá. Eu vi isso está na internet, vocês procurem aí para saber. Eu não vou estar citando o nome aqui, porque eu não quero encrenca. Tem tudo quanto é rede social. Já chega de encrenca que eu tenho na minha vida. Baiara, acabou, infelizmente. Eu quero agradecer, muito obrigado. Vamos fazer, se Deus quiser, outros programas. Parabéns pela sua história, pela sua luta. E olha, que importante informação o Baiara deu aqui em primeira mão sobre a volta do Reporto. Olha, se Deus quiser. Se Deus quiser. Obrigado, Baiara. Até a próxima. Eu que agradeço. Um abraço. Grande abraço. Seja feliz.